Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Antes de você sentar, eu sei que você já ficou senta, levanta, né? Mas abra a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio 11. Eu quero ler o verso 31 com você. Deuteronômio 11, verso 31. Pois ides, passai o Jordão, para entrardes a possuirdes a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus. Possuireis e nela habitareis. Pois ides, passai o Jordão, para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus. Possuíres e nela habitareis. Pai, muito obrigado por todo esse tempo, por tudo que o Senhor já ministrou, já falou, já agiu, mas, Senhor, agora é o momento que nós vamos, Senhor, ouvir o Senhor. Então, ó Pai, abre os nossos ouvidos. Toma, Senhor Deus, Pai, agora, Senhor, nossa vida, Senhor, e ministra sobre nós. Eu te peço, Deus, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Senhor, que toda a honra e glória seja dada ao Teu nome. Fala conosco, Senhor, apesar de mim, que o Espírito Santo se mova agora em nosso meio. Ministra ao nosso coração, Senhor, que a Tua palavra venha como espada, separando alma e espírito, juntas e medulas, sendo apta, Senhor Deus, aquilo que a Tua voz designou para que seja feita. Senhor Deus, que ela venha, Pai, como boa semente, semeada na terra do nosso coração e venha a produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Toma frente agora, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Uma das maneiras de uma alegoria que a Bíblia traz, e a Bíblia é muito cheio de figuras, né? O Senhor traz figuras proféticas para a gente ter um melhor entendimento da palavra. Então Deus usa muitas figuras proféticas. E uma das figuras proféticas bem impactantes que Deus usa é o rio, né? E Deus sempre fala do rio. Você vai ver o Salmo 46, fala sobre o rio do Senhor que desce do trono. Você vê Ezequiel, o Senhor falando do rio, também de uma maneira, falando sobre o rio que sai do trono, onde o rio passa, o rio cria vida, o rio se move. E é maravilhoso ver isso. Só que quando você olha para a terra de Israel, você olha Israel, há um rio que corta Israel. Há um rio que corta toda a terra de Israel, que é o Rio Jordão. E o Rio Jordão é um participante, é uma figura muito presente em toda a Bíblia. E em tudo quando você vê, tudo quando você está lendo a palavra de Deus, sempre o rio está presente. E o Rio Jordão é o rio que marca aquela passagem, marca aquele lugar. E há coisas que aconteceram nesse rio que ministram, né, que trazem a diferença. Que o rio não é simplesmente um local, mas ele é parte da visão profética que Deus está querendo representar naquele momento. É um momento em que Deus toma e leva a pessoa para aquele rio, onde ele vai ministrar ali, falar ali, tocar ali, e o rio está de uma maneira presente. Porque rio fala disso, é o fluir de Deus. Mas é interessante porque o nome Jordão, Rio Jordão, quer dizer aquele que desce. Rio Jordão quer dizer aquele que desce, porque ele vai descendo, ele vai cortando toda a terra de Israel. E quando a gente lê isso, a gente vai entender que quando Deus quer tratar as nossas vidas, Deus vai nos levar a Jordões em nossa vida. Há lugares onde o Senhor vai nos fazer descer. E sabe, irmãos, há lugares, há momentos, há tempos, há fases em que Deus vai nos levar a lugares que nós vamos ter que descer, onde Deus vai nos tratar, há lugares onde a gente vai ser ministrado, tocado, onde o rio vai fazer parte. Por quê? Porque o rio simboliza a presença e a glória de Deus. Só que é nesse lugar que eu vou aprender a descer. E para nós,
descer é algo muito difícil. Porque nós fomos e nós temos em nós a estrutura de pecado. E essa estrutura de pecado, ela nos leva e nos empurra ao orgulho. O pecado é disso. O pecado se originou no orgulho de Lúcifer. E isso traz sobre o homem, o orgulho do homem. Outro dia eu falava sobre isso, que o pecado, que a raiz, aquilo que leva o homem ao pecado, a base dele, a raiz dele, a profundidade dele, está ligada ao orgulho. Aí outra pessoa falou para mim, não, mas é a independência de Deus. Exatamente. O homem é independente de Deus e por isso ele peca. Porque ele é orgulhoso de quem ele é. Toda vez que nós nos achamos orgulhosos, toda vez que nós nos achamos melhores, toda vez que nós olhamos para nós e nos achamos superiores, é onde o orgulho está entrando. Vou ficar aqui para ela tirar uma foto, que ela está tentando, faz 5 minutos tirar foto e eu não paro, né, irmã? Eu fico para lá e para cá falando, ela não consegue. É onde Deus vai nos tratar ali. É onde Deus vai criar situações, Deus vai fazer, é onde Deus vai tratar a nossa vida, é no descer, é no ir no Jordão. Mas eu amo isso, porque quando Deus vai tratar a nossa vida, Deus não nos deixa sozinhos, mas tem um rio que vai passar e que vai fazer a diferença para nós. Você está entendendo isso? Deus não vai deixar você sozinho, mas Ele vai tratar você. E eu acho lindo quando Deus vai tratando a vida de homens na palavra de Deus e coloca esse rio como parte integrante disso. E eu queria falar hoje, e eu vou correr para poder falar tudo, para não falar muito, para que a gente tenha e tome isso como base para nós, sobre o Rio Jordão. E eu coloquei o nome dessa mensagem disso, o Rio Jordão, aquele que desce. E nós precisamos aprender a fazer isso. Amém? E eu vou falar alguns textos. Então, abra aí para mim, Gênesis 13, verso 10. Gênesis 13, 10. Amém? Vou dar um tempinho para você abrir, enquanto eu pego água nesse lugar chique aqui. Se a Silvana estivesse aqui, ela já estaria fazendo assim para me tomar cuidado, para não derrubar tudo. Gênesis 13, 10 diz assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Quando Deus aqui começa a falar do Jordão, o primeiro momento que Ele mostra o Jordão é um lugar provido de verde, um lugar que o próprio texto chama de jardim do Senhor. Aqui Ele está mostrando para Ló. Nesse texto, é o texto em que Abraão está falando com seu sobrinho Ló. E ele diz para Ló, Ló, agora nós crescemos, agora é hora da gente se dividir. Você vai para um lado e eu vou para o outro. E ali, Ló olha para a campina do Jordão, é o texto que a gente viu, e ele vê aquela campina toda verde, um lugar ótimo para plantação, um lugar ótimo para ovelha. E ele fala, eu quero esse lado. E Abraão olha, e Abraão vai para o lado do deserto. Mas Ló vai para o lado da campina, do lugar verde ali. Por quê? Ele olha aquilo. Porque Deus vai tratar tanto o coração de Abraão quanto o coração de Ló. Mas Deus leva e mostra a prosperidade junto ao rio Jordão. O que isso quer dizer para o meu coração, para o seu coração? E ele coloca aqui, no versículo que a gente leu, antes de haver Deus destruído Sodoma e Gomorra. A campina, a prosperidade estava ali do lado do Jordão. Mas a Bíblia deixa bem claro que aquela provisão, aquela prosperidade, ia ser tocada por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. Mas o rio representa a prosperidade. Sabe, irmão, se eu quero viver a bênção de Deus, de prosperidade da minha vida, eu preciso aprender a descer ao Jordão, a ser tratado por Deus nessa área. É uma área difícil para o nosso coração? É difícil. Viver a prosperidade de Deus é o desejo de todos nós.
Mas para que Deus trate isso em nós, nós precisamos aprender a lidar com aquilo que Deus nos ensina sobre o dinheiro, sobre a prosperidade. É interessante nesse texto que a visão de Ló foi olhar para o verde. E a visão de Abraão foi o que sobrou, o deserto. Agora, quando você olha e lê o texto, você vai ver que Ló, mesmo tendo a visão da campina, ele vai perder tudo por causa do pecado. Mas Abraão, num deserto, Deus o faz prosperar. O que eu tenho que entender é que Rio Jordão aqui fala de uma prosperidade que vai acontecer na minha vida se eu estiver diante do Senhor. Se o rio de Deus tocar a minha vida. Se eu for fiel ao Senhor, para que Ele seja fiel comigo. É um desafio, fidelidade, é um desafio. Nós vivemos dias difíceis desse desafio. Dias em que o dinheiro tem sido um grande desafio para nós lidarmos com ele. A idolatria ao dinheiro tem sido uma marca muito pesada, até mesmo dentro da igreja. Quando eu quero viver a bênção de Deus, eu preciso aprender a deixar o Senhor tratar a minha vida no Jordão, a me levar para Campinas, onde Deus vai cuidar de mim, e a entender que eu preciso sim descer para que Deus possa me exaltar. A Bíblia fala sobre isso, que quando eu me humilho debaixo da potente mão de Deus, Deus ao seu tempo me exaltará. E a parte financeira é uma parte principal, é uma parte vital para a nossa vida com o Senhor. Você está entendendo, irmão? Esse rio tem que tratar a minha vida. O Jordão trata disso. Outro ponto interessante do Jordão é em Josué, capítulo 4, verso 23. Josué 4, 23. Diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, ao qual secou perante todos até que passassem. Segunda coisa que o Jordão representa é livramento. Todas as vezes que eu vivo aquilo que Deus tem direcionado, eu vivo livramento. Preste atenção nisso. Por que o Rio Jordão secou? Para que o povo pudesse passar. Porque o povo estava saindo do deserto e entrando agora no novo tempo na terra de Canaã. Deus estava levando aquele povo. E para eles entrarem para a nova terra, eles tinham que cruzar o Jordão. Olha o rio aí de novo. Agora, por que o rio secou? Por que o rio vai e ele seca para que o povo passe? Se você ler o texto, você vai ver que Deus vai represar o rio alguns quilômetros longe aonde aquele povo estava. E aí o rio vai baixando para que eles pudessem passar. O que Deus está ensinando? O que Deus está movendo aqui sobre livramento? Ele está falando sobre obediência. Se eu quero viver livramento do Senhor, eu preciso aprender a viver a obediência dele. À medida que eu vivo a obediência, eu vivo o livramento. Está entendendo, irmão? Todas as vezes que eu clamo a Deus por livramento em alguma área, Deus sempre vai nos dar direções. Bem? Deus sempre vai dizer para nós o que nós temos que fazer. Vai se livrar disso, vai fazer isso. Vai se livrar disso, vai fazer isso. Aqui o povo tinha que sair do deserto para entrar em Canaã. Então fala, então me obedeça. Vocês vão seguir a arca, vão indo. Qual é a parte de Deus? Eu vou fazer o rio secar e vocês vão passar. Mas obedeçam para que o livramento venha. Se eu quero viver livramentos, eu preciso aprender a ser obediente. Porque o livramento está ligado a isso. Todas as vezes que você vê na Bíblia, homens que viveram livramentos de Deus, eles obedeceram às direções que Deus dava. E há muitas pessoas que querem viver livramento, mas não querem obedecer. E por isso nunca são livres. Ficam presos dentro do seu próprio esquema, dentro de um ciclo vicioso de problemas e situações. Nunca saem daquilo. Por quê? Porque não obedecem. Nunca vencem aquilo. Por quê? Porque não obedecem. Ficam num ciclo constante sobre isso. Se você obedecer, Deus trará livramento. Amém? Olha para o irmão que está do lado e diga para ele, se você obedecer,
Deus te trará livramento. Amém? Outro lugar onde o Jordão aparece é em 2 Reis 2:14. 2 Reis 2:14 diz: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, eles se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou o rio Jordão. Aqui fala de unção de Deus. O rio representa prosperidade, o rio representa livramento, e o rio representa a unção de Deus. Aqui é o momento em que Eliseu vê Elias ser tomado de um rodemoinho, e o manto de Elias cai, e Eliseu toma o manto, que simbolizava a unção, e ele bate no rio com o manto, e o rio abre para que Eliseu pudesse passar. Há uma unção de Deus sobre nós. Há uma unção que vem do fato de eu descer. Lembra que Jordão é isso, é aquele que desce. Aquele que desce vive prosperidade. Aquele que desce vive livramento. Aquele que desce recebe unção. A unção está naquilo que eu me ponho, que eu me disponho a viver. Eliseu era alguém que já estava há alguns anos andando com Elias. Conhecia Elias. Era alguém que tinha experiência já andando com Elias. Mas agora era a vez dele. Era o momento dele viver essa porção. E Deus chama Eliseu. E agora a primeira coisa que ele vai fazer é tomar a unção, bater no rio, tocar o rio com a unção. É descer, é dizer, eu me coloco agora nessa posição para que o Senhor venha sobre a minha vida. Sabe, irmãos, unção está ligado a isso, a humildade, a entender que não sou eu, mas é Cristo em mim que faz todas as coisas. Unção é uma capacitação sobrenatural de Deus para que você faça algo em que o Senhor específico que Deus mandou você fazer. Isso é unção. É uma capacitação sobrenatural para que você faça algo específico que Deus está mandando você fazer. É algo que Deus traz sobre nós. Mas Deus usa pessoas humildes para isso. Pessoas em que o coração, na mão de Deus, é maleável para tratar. É maleável para mover. São pessoas que descem. São pessoas que vão ao Jordão. Deus espera isso de mim e de você. Sabe, quanto mais duro meu coração for, mais difícil vai ser para Deus tratar a minha vida. Quanto mais maleável Deus, mais fácil Deus cuida de mim. Mais fácil a mão de Deus vai quebrantar. Sabe, irmãos, eu há muito tempo já aprendi uma coisa com Deus. Que quanto mais depressa eu me render, menos eu vou sofrer. Quanto mais duro for o meu coração, mais Deus vai me quebrar. Está entendendo, irmão? Agora, sabe o que vem dentro de nós? É o bendito da justiça própria. É uma frasezinha assim, eu tenho razão no que eu estou fazendo. Aí quando a gente se enche da razão, a gente não desce para o Jordão. A gente acha que a gente pode. Eu estou cheio de razão. A razão é minha. Eu estou cheio de razão. Sabe, irmãos, deixa eu explicar uma coisa sobre isso, sobre justiça própria, sobre razão. Entenda uma coisa. Você pode estar cheio de razão, você pode estar cheio da justiça própria. Mas todas as vezes que nós agimos na nossa razão e na nossa justiça própria, nós vamos errar no caminho. Por quê? Porque toda razão e toda justiça própria vem acompanhado com uma coisinha chamada vingança. A gente sempre quer se vingar. A razão, ela é prima
da vingança. A justiça própria é irmã. Elas caminham sempre juntas. Apóstolo, mas e Deus? Por isso que o Senhor fala, minha é a vingança. Por quê? Toda vez que eu tenho razão, toda vez que eu tenho justiça própria, toda vez que lá no fundinho eu quero vingança, eu tenho que aprender uma coisa, a descer para o Jordão e entregar isso para o Senhor. Senhor, eu tenho razão, eu tenho até a justiça do meu lado, mas o Senhor é quem vai agir, não serei eu. Quando eu faço isso, Deus entra na minha guerra e Ele muda a história. Isso não quer dizer que Deus não vai te honrar, isso quer dizer que Deus vai te honrar da maneira certa. Não do jeito que eu quero. Não do jeito que o meu orgulho quer. Não do jeito que a minha razão quer. Não do jeito que a minha justiça quer, mas do jeito que Deus quer fazer. Amém? Não se defenda. Deixa Deus entrar na guerra. Está entendendo, irmão? Apóstolo, onde entra isso? Entra nesse outro agora. A unção de Deus. Quarto ponto. Neemias. Reis, 2 Reis 5,14. Segunda Reis 5,14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, Eliseu. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ele ficou limpo. Amém? Qual era a lepra de Naamã? Qual era a lepra dele? A lepra é uma doença, apóstolo, que dá. Sim, o problema não era a carne, não era o físico. O problema estava dentro dele. O que Deus queria quebrar em Naamã? O orgulho. Quando Naamã começou a ser curado, foi quando ele entrou no Jordão? Não, foi quando ele ouviu a escrava. Amém? Quando? Olha que interessante. E aí presta atenção os homens aqui. A escrava era escrava de quem? Da esposa de Naamã. Quem que falou para Naamã de Eliseu? A esposa. A escrava falou para a esposa, que era sua senhora, e a senhora falou para Naamã. Olha que interessante. Primeiro, como Deus usou a escrava. Só que como Deus começou a quebrar o coração de Naamã, quando ele ouve a esposa. Irmão, para mim essa é a primeira quebra de orgulho daquele homem. Bem? Quem era Naamã? Um dos maiores generais da Síria. A Bíblia diz, e ele mesmo declara, que o rei descansava no braço dele. Era alguém campeão de guerra. Era tanto famoso e tão inteligente na guerra, que o rei se sujeitava a ter um leproso no meio do seu exército, porque aquele homem era extremamente talentoso no que ele fazia. Consegue entender? E ele teve e conseguiu ouvir a esposa e se submeter ao que a esposa dizia para ele. Eita! Ô prova! Não balançou a cabeça, sempre tão pesaroso, irmão. Deu uma balançada na cabeça, eu falei, meu pai. Ouvir a esposa já começa a curar a lepra. Começa a curar a lepra. Olha, irmão, Deus usa 4 jeitos de tocar o homem. É o Espírito Santo. Nem sempre dá certo. Aí ele usa Satanás. Nem sempre dá certo. Ele vai usar a esposa. Nem sempre dá certo. E aí a última arma é a sogra.
a sogra quebra o homem. Amém? Agora aqui Naamã, na primeira, quando a esposa falou, olha, tem a escrava que você trouxe de Israel, ela fez isso, ela falou que tem, papapá, se você for lá, Deus começa a quebrar o coração dele, porque ali ele aceita e ele vai. Ele vai falar com o rei, ele vai falar com o rei de Israel, depois ele se sujeita a ir falar com Elias, aí ele se sujeita a ouvir os seus soldados, para depois ele entrar na água. Sabe, irmãos, se eu quero viver cura, eu preciso aprender a deixar, a entrar, a me submeter, a ouvir conselhos, a me colocar ali, a descer. Porque o orgulho não me deixa viver o melhor de Deus. Gente orgulhosa não vive o melhor de Deus. Sabe? Isso é algo terrível na geração que a gente vive hoje. A geração anterior era difícil, mas hoje a gente vê mais difícil ainda. Hoje a gente vê a dureza no coração. Irmãos, eu fico impressionado com algumas pessoas de ver a dureza do coração. A dureza. Você está mostrando para o cara, você está falando, olha, isso aqui, o diabo está entrando aí, o diabo está destruindo isso aí. É uma ferida. O diabo vai acabar com isso. Deixa Deus entrar, se dobra, desce para o Jordão. Sabe o que a pessoa fala? Não, eu tenho razão no que eu estou fazendo. Não. E aí, irmão, o que acontece? A lepra cresce. A lepra cresce. E a lepra, ela vai destruindo aos poucos. A lepra não é como um infarte, um derrame, que a pessoa tem, na grande maioria das vezes. Não, ela vai comendo aos poucos. Como diz na minha terra, vai comendo pelas beiradas. Vai comendo pelas bordas. Então é um negocinho aqui, é uma feridinha aqui, come a cartilagem da orelha. É a feridinha aqui, come a cartilagem do nariz. É a feridinha aqui, vai comendo a cartilagem dos vão dos dedos. Vai deformando a pessoa. É o orgulho. É o orgulho. Não desço, eu tenho razão. Claro, irmão, que isso acontece em Jacareí, não acontece aqui. Eu estou só contando para vocês saberem que existe esse tipo de coisa. Também, né, irmão? Lá nos Estados Unidos também é assim, né? Agora, se eu estou aprendendo que o rio, que o Jordão, representa eu descer, eu ir, me lavar nesse rio, é me dobrar, é entrar nas águas. Sozinho a gente consegue lidar com isso? De maneira nenhuma, irmão. O orgulho não é algo que a gente consiga lidar sozinho. Ninguém consegue lidar sozinho com orgulho. Nós precisamos de Deus para isso. Nós precisamos do Senhor para trabalhar e curar. Por isso que o orgulho aqui é comparado à lepra. Porque é uma cura sobrenatural de dentro para fora. Mas eu começo me sujeitando, descendo e entregando para Deus. Deus, eu tenho razão. Deus, isso aqui mas eu entrego para que o Senhor cuide dessa causa. Porque se eu entrar agora, eu não vou resolver e vou ficar leproso. Mas se o Senhor entrar, eu vou me lavar nas águas, eu saio limpo e o Senhor vai me honrar. Quem está entendendo isso? Para isso é o Jordão. É eu descer para viver essa porção, para viver esse tempo de Deus. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado aí. Amém?
Diga para ele, fale para ele assim, diga. Olha para o irmão e diga para ele assim, desça ao Jordão, para que o orgulho não te mate. Hein? Ah, irmão. Entregar guerra na mão de Deus é uma das coisas mais difíceis que a gente precisa aprender. Entregar uma guerra na mão de Deus é difícil. Porque nós sempre queremos tomar frente. Quando a gente aprende a entregar, a gente descansa. O grande problema é que a gente sempre quer entregar. E a gente não quer entregar, porque a gente sempre quer resolver. Amém? É bom, né, irmão? É quando a gente aprende a falar, Senhor, está aqui. O Senhor sabe. Agora o Senhor trate. O Senhor trate. É fácil? Não. Mas é maravilhoso quando a gente vê resultado. Quando a gente não entra e vê Deus cuidando. A gente não entra, mas vê Deus honrando. Um dos versículos que eu acho tremendo é quando Deus fala, quando Jesus ensina que a gente deve honrar, amar, ministrar, liberar o nosso inimigo. Porque a Bíblia diz que a gente vai ajuntar brasa na cabeça dele. Por quê? Eita, por que a gente faz isso? Por que a brasa vai ficar na cabeça do outro e não na nossa? Por causa da nossa atitude. Nossa atitude. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, às vezes, lidar com uma situação em que você está cheio de razão, você está ali provando, e Deus fala para você assim, não brigue, abençoe. A pessoa já está armada esperando você. Aí você chega e fala, fulano, eu já fiz isso muitas vezes. Fulano, olha, quero pedir perdão para você. A pessoa já cai. Porque eu tinha toda a razão de estourar. Senhor, eu quero pedir perdão para você. Você toma essa atitude porque eu fiz assim. Sabe, irmãos, quando a gente entende que toda a reação é porque antes teve uma ação, e a nossa ação gerou uma reação. Isso é o começo do perdão. Quando eu começo a perdoar, quando eu entendo que aquela pessoa teve uma reação de uma ação que eu fiz. Enquanto eu não entender isso, perdão não se estabelece. Ah, apóstolo, mas a culpa não foi minha, foi fulano que fez. Não, fulano, pensa, fulano está reagindo a uma ação que você fez. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é o começo de perdão. Enquanto eu não entender isso, eu sempre achar que o outro fez e que eu estou descontando nele, isso não é perdão. E não tem resposta, não tem mudança. Não tem cura. A lepra ainda está lá. É fácil? Não. Por isso que mergulha 7 vezes. 7 fala de um tempo de Deus. E que eu vou aprendendo. Só que eu preciso aprender. Amém? Lidar com a brasa é fácil. Irmão, é tão bom quando você chega para a pessoa e fala, olha, eu não vou brigar com você. Eu não quero brigar com você. Eu libero a sua vida. Te perdoo em nome de Jesus. Ah, posso, mas eu estou com razão. Entrega. Bota a brasa na cabeça da pessoa. Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa, ela vai ficar pensando, puxa vida, hein? O que eu fiz de errado? O outro perdoou. Ele tinha toda a razão de brigar comigo, mas ele não falou. É isso que Jesus está ensinando. É fácil? Não, por isso tem que mergulhar 7 vezes. Mergulho uma vez, eu aprendi. 2 vezes eu aprendi, e assim até 7. Amém? O Rio Jordão está aí. Meu irmão, quem crê que o Rio Jordão está passando aqui hoje? Ó? É o lugar onde eu tenho que descer para ser curado. 5º ponto. 2 Reis 6, 5 a 7.
2 Reis 6, de 5 a 7 diz: sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água do Jordão. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Aqui é um milagre, quebrando toda a lei da natureza, a lei da gravidade. O machado pesado estava na mão de um dos filhos dos profetas, ou aluno da escola de profetas, e escapou o machado e caiu na água, no Jordão, e afundou. E aí ele ficou desesperado. Por quê? Porque o machado não era dele, ele tinha emprestado de alguém. E óbvio, caiu no Jordão, né? Os pastores já foram lá. A gente lê o Jordão e acha o Jordão. Você chega lá, é um lugar bonito em algumas regiões, floridas, como diz aqui, mas a água é lamacenta. Não é uma água clara. Não é uma água que você fala: nossa, que gostoso, vou beber. Não dá coragem não, né? Não é, pastor? Você viu lá? Viu? A água não é bonita não, nego. Eu às vezes concordo com o Naamã, quando ele fala: não, esse rio é lamacento, lá na Síria tem rio melhor. Né? E é mesmo. Aí quando você vê que a machado caiu lá, não ia achar mesmo. Perdeu. Mas aí Eliseu vai mostrar algo interessante. Ele corta um pedaço de pau, diz a Bíblia, e ele joga, e o machado flutua. O que Deus está ensinando a gente? Sabe, irmãos, ali fala de uma dependência de Deus. Só Deus pode quebrar leis que nos abençoa. Deus, estou dizendo lei natural. Por quê? Porque é um milagre. Todo milagre é uma quebra de lei natural. Amém? Qual é a lei natural? É o ferro ser mais pesado do que a água. Meio pesado, então o que ele vai fazer? Ele vai ficar afundado. Não vai flutuar. Agora Deus quebra aquilo para vir. Sabe, irmãos, toda vez que eu dependo de Deus, Deus vai gerar milagre. Mesmo que para isso Ele tenha que chamar à existência coisas que não existem. É o que Ele diz, é o gerar milagre. Quer viver milagre? Dependa dEle. Aprenda a dependência. Segunda coisa, se o primeiro é ser liberado de orgulho, que é complicado, irmão, viver a dependência, meu pai. Quando eu vivo dependência? Quando Deus tira de mim todas minhas estruturas. Deus vai quebrar a estrutura. Olha para o irmão e fala: se você não aprender a depender dEle, Deus vai quebrar suas estruturas. Amém? Quando eu aprendo? Quando eu entrego tudo para Ele. Quando tem coisas que eu ainda retenho, quando tem coisas que eu ainda fico ali, Deus vai dizer: você não depende de mim. Eu dependo de Deus. Mas dentro de você fala: ainda bem que eu tenho aquele emprego. Aí, irmão, é engraçado, que às vezes eu vejo pessoas falando assim: não, o emprego que eu tenho foi Deus que me deu. Aleluia. Mas dentro dele estava assim: também eu estudei, eu preparei, eu fiz. É lógico que você fez isso, mas meu querido, se Deus fechar a porta, você pode ter 50 diplomas. Lá na igreja nós temos um diácono, ele tem 4 faculdades. 4, é um cara extremamente preparado. Há uns anos atrás, Deus queria ensinar a ele isso. Fechou as portas. Irmão, eu vi aquele rapaz
e carpinar quintal. Carpinar quintal para comprar coisas para a casa dele. Com 4 faculdades nas costas. As 2 primeiras ele fez no Mackenzie. Quando Deus fecha e tira as estruturas, sabe, quando a gente aprende a não confiar no machado, machado fala de trabalho, de corte, de esforço. Quando eu aprendo a confiar no Deus que faz o machado flutuar sobre o rio, por quê? Porque eu desci e falei, Senhor, não é o machado, mas é o Senhor na minha vida. Isso é dependência. Não é na minha força, no meu intelecto, mas é no Senhor. Senhor, faz, porque eu estou aqui. O Senhor pode fazer. O Senhor pode quebrar toda a lei natural e fazer a minha vida viver um milagre onde ninguém está e ninguém vai, mas o Senhor faz. É ir para o Jordão e se dobrar e dizer, Senhor, eu desço ao Jordão para que o milagre se estabeleça. Nós precisamos aprender essa verdade. Uma dependência dele. O maior exemplo disso para nós é o próprio Jesus. A Bíblia diz, e nós acabamos de cantar, que ele se despiu da sua glória, que ele tirou as suas vestes, e ele se esvaziou, e ele veio na forma de homem, na dependência total de Deus. Em momento nenhum Jesus fez algo por ser Deus, mas ele fez na dependência do Espírito Santo, para ensinar e mostrar para nós que é possível, que você pode viver a dependência, que você pode e deve descer ao Jordão, para que o Senhor faça flutuar o teu machado. É uma dependência profunda, tremenda de Deus. Amém, irmão? É necessário ter o machado? Claro que é. Tanto é que o próprio Eliseu fala para ele, quando o machado flutua, diz para o rapaz, pega o machado agora. Por quê? Porque agora você entendeu que não é o machado, mas é Deus. Deus vai te honrar? Vai. Esse diácono que eu falei, hoje ele está trabalhando na função que ele estudou, naquilo que ele fez e tem sido honrado no trabalho dele. Por quê? Porque quando ele aprendeu que Deus faz flutuar o machado, Deus colocou o machado de novo na mão dele. Por quê? Porque Deus não é um Deus que quer te fazer mal. Deus é um Deus que quer te ensinar. Porque andar com Deus é nos permitir ser cada dia mais moldados ao caráter de Cristo. É só isso. Você não foi salvo para ir para o céu. Você foi salvo para cada dia você ser mais parecido com Jesus. Ser forjado, preparado, moldado. Deus ele vai quebrando o molde velho, vai te colocando no molde de Jesus. Cada dia ele vai quebrando, aparando, tirando as arestas para você encaixar no molde que é Jesus. E ele vai trabalhando as nossas vidas. Amém, irmão? Sexta coisa. Vamos lá, Novo Testamento agora. Marcos 1, verso 4 e 5. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessavam os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Sexto ponto do Jordão, salvação. Salvação é isso. É eu descer, é eu olhar para mim e ver a minha miserável vida, em que eu dependo do Senhor. Aqui o texto diz que as pessoas confessavam os seus pecados. E elas eram batizadas, elas confessavam o pecado. Sabe, irmãos, quando eu desço para o rio,
quando eu vou para o Jordão e eu desço, eu preciso confessar pecado. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos vir à mesa. O que simboliza a mesa? Você sabe o que simboliza isso? A mesa do Senhor, a Santa Ceia aqui. O apóstolo Paulo, ele ensina algo tremendo lá em Coríntios. E ele diz um texto que eu acho bem interessante. Ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. O que é examinar o homem a si mesmo? Às vezes você vai olhar, você vai falar assim: é olhar para a minha vida. É certo. Vou olhar para mim, para dentro de mim, antes de tomar a ceia. Isso é olhar, examinar a si mesmo. Quando eu olho para mim, quando eu olho para dentro de mim, o que eu vejo? O que eu vejo? Um homem pecador. Um homem que precisa de Jesus. Quando eu examino a mim mesmo, eu descubro o quê? Se Jesus não estiver comigo, eu vou para o inferno. Quando eu olho para mim, eu tenho que entender assim: se Jesus não me amasse como amor, se Jesus não tivesse vindo como homem, morrido na cruz, vertido o seu sangue, dado o seu corpo, eu iria para o inferno. E olhar e examinar é descobrir que eu sou pecador e eu só vou ser salvo, eu só sou filho por causa de Jesus e do sacrifício dele por mim na cruz. Isso é examinar a si mesmo. E a Bíblia diz: e depois, coma do pão e beba do vinho. Quando eu examino para dentro de mim. Agora, quando eu olho para mim indignamente, porque a Bíblia diz que quando eu faço isso, olhando para mim, isso é digno. Por quê? Porque eu estou olhando para mim, vejo o quanto eu preciso de Jesus, o quanto eu ainda erro, o quanto, porque ceia não é lugar para gente perfeita, ceia é lugar para gente arrependida. Agora, quando eu como indignamente, e a Bíblia e o apóstolo Paulo diz que você vai ser réu, ou vai ser culpado. Quando eu olho para mim, e eu digo assim: eu posso tomar porque eu sou santo. Eu posso tomar porque eu faço tudo certinho. Sabe o que você está dizendo? Eu não preciso de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E é isso que Paulo fala, que a gente se torna réu. Por quê? Porque os fariseus mataram Jesus porque eles se achavam tão certinhos que eles não precisavam de Jesus. Eles queriam um rei para brigar com Roma, mas eles não achavam e não entendiam que eles precisavam de salvação. Isso é ser réu do corpo de Cristo. Então, todas as vezes que eu venho para a mesa, que eu vou sentar, vou comer, é quando eu confesso o meu pecado para Jesus. Senhor, eu tenho buscado andar em santidade, eu tenho buscado andar em retidão, eu tenho feito tudo, mas Senhor, o Senhor sabe quantas vezes eu ainda piso na bola. Mas por isso eu estou aqui, que o teu sangue me limpa, que a tua carne me faz me sentir integrado em ti. Quando eu faço isso, eu dependo, isso é discernir o corpo. Pessoas que não discernem, comem indignamente, são aquelas que acham que não precisa de Jesus. Que elas olham para ela e falam: não, eu sou santo, então eu posso tomar. Não, eu sou santo, então eu posso fazer. E isso foi inculcado na cabeça da igreja. E sabe o que eu fico, às vezes, espantado? É de ver gente no culto, na hora da ceia, que não toma a ceia. Aí quando você pergunta: fulano, por que você não tomou a ceia? A resposta dele: é porque eu estava em pecado. Aí eu falei: mas é exatamente agora que você tinha que tomar. Você tinha que se pedir perdão, se arrepender e aí tomar. E não deixar de tomar. Porque o fato de você deixar de tomar, quem sai perdendo é você. Está entendendo o que eu estou dizendo?
Eu não estou dizendo para você tomar em pecado. Eu estou dizendo, é o momento de arrependimento. Deixar de tomar. Você está mostrando uma coisa, o teu orgulho. Você não está descendo. E eu amo quando eu olho esse texto de Marcos, em que Deus levanta João Batista, um cara completamente fora da caixinha. Ele era completamente fora dos moldes de religiosos. Até hoje, irmão, com toda a modernidade nossa, se um cara entrar como João Batista aqui, a gente tem dificuldade de entender. Cabeludo, barbudo, morava no deserto. Em outras palavras, era morador de rua, né, irmão? Não tinha casa. E era o cara que Jesus falou, que dentre os homens, até a cruz, todos os homens que nasceram antes da cruz, nenhum deles foi igual a João Batista. Ele está pondo Davi, Moisés, Abraão abaixo de João Batista. Mas depois da cruz, nós somos filhos. E aí você é maior que João. Está entendendo? Agora, onde está a diferença disso? Por que esse momento do rio é a confissão? É a salvação. Salvação é eu olhar para mim e falar, Senhor, eu dependo de Ti. Eu desço para o rio para dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso da salvação. Porque se o Senhor não entrar na minha vida, eu vou para o inferno. Mas se o Senhor entrar, o Senhor vai mudar a minha vida. E a última coisa que eu quero falar do Jordão. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. O último ponto do Jordão, quando eu desço ao Jordão, é o chamado. Jesus começou o seu chamado, saindo do Jordão, cheio do Espírito Santo. E ali ele começa. Lógico que o Espírito leva agora ao deserto, e ali ele começa a sua jornada em direção à cruz. Ali era o chamado. Quando eu desço ao Jordão, Deus vai confirmar o meu chamado. Ele vai começar a trabalhar a minha vida, a me ensinar. Mas tudo começa com a minha posição de descer ao Jordão e deixar o Senhor moldar a minha vida, para que o chamado se cumpra. Deus não busca gente perfeita. Deus não busca gente que esteja pronta. Ele busca gente disposta, gente para ser formada. Irmão, preste atenção, você nunca vai estar pronto para o teu chamado. Nunca. Porque Deus vai te moldar todo dia. Até nós chegarmos no céu. Só quando nós entrarmos no céu com o corpo glorificado, lá nós vamos estar plenos nele. Aí vamos estar prontos. Eu tenho 30 anos de ministério. Irmão, todo dia aprende. Todo dia é moldado. Todo dia tem que descer para o Jordão. Todo dia tem que olhar para mim e falar, cara, tem tanta coisa que precisa mudar em mim. Nós vamos ter que ser moldados para isso. Mas eu tenho que entender o chamado que Deus tem para mim. E o meu chamado é ir para o Jordão, mas sair do Jordão cheio do Espírito Santo. E deixar o Senhor me guiar aonde Ele vai me guiar.
Jesus foi guiado para o deserto para dar o start, o começo do ministério dele. Todo começo de ministério começa no deserto. Vou repetir. Todo começo de ministério, de chamado, começa no deserto. Não houve nenhum amém na igreja, né? O povo ficou de silêncio mortal agora. Sabe por quê, irmão? Porque colocaram na tua cabeça que deserto é um lugar ruim. Deserto nunca foi um lugar ruim. Deserto foi o lugar onde Deus vai tirando as aparas. Ele vai nos moldando. Lá é o deserto. Mas é o lugar onde o povo de Israel mais viveu milagre. Mais viveu provisão. No deserto é onde o povo conheceu Deus. Outro dia uma pessoa falou para mim assim: eu quero apóstolo, como é que eu faço para conhecer Deus? Eu falei: vai para o deserto. É lá que se conhece. Fora do deserto a gente celebra Deus. A gente se anima com Ele, a gente faz festa com Ele. Aí quando Deus fala assim: não, aprendeu já um pouquinho. Que legal. Quer conhecer mais? Quer? Deus coloca a gente num deserto. Aí começa. Apóstolo. Mas irmão, mas deserto é o lugar onde a gente conhece Deus. Deus deixa a gente lá no meio da situação. Aquela situação difícil. Aquela situação. E Deus vai mostrando que Ele é Deus. Deus vai trazendo milagre. Deus vai abrindo porta. Deus vai gerando. Deus vai trazendo. Irmão, deserto é bom porque deserto tem fogo. Fogo queima palha. Fogo tira o que não presta. Amém? A gente canta: Senhor, manda fogo. Manda. Vou tirar o que não presta. Quando Ele começa a fazer isso, a gente vai sendo restaurado. Vai sendo mudado. Transformado. Fiquem em pé, irmãos, por favor. Quem aqui hoje precisa descer para o Jordão? Eu não sei qual dessas áreas que eu falei, você precisa descer no Jordão. Eu falei sobre prosperidade, sobre livramento, sobre unção, sobre cura, sobre dependência, sobre salvação e sobre chamado. Qual é a área que você precisa hoje descer para o Jordão? Olha para dentro de você, feche os teus olhos por um instante. Que a gente tire esse momento agora, porque daqui a pouquinho o pastor vai vir falar da ceia. Feche os teus olhos agora e olhe para dentro de você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual área hoje você precisa descer para o Jordão? O que você precisa entregar para Ele? O que você precisa pôr diante dEle? Talvez o teu coração, a tua razão, a tua justiça própria. Talvez seu posicionamento, seu orgulho, sua ira, sua raiva, sua frustração, seu medo. Nós vimos tantos homens que eu falei aqui, que desceram ao Jordão para colocar sua vida diante dele. Eu queria nessa manhã convidar você a fazer algo como um ato profético. Se você entende em Deus que tem áreas na tua vida que você precisa mergulhar no Jordão hoje, descer ao Jordão, para que o Senhor no tempo dele te exalte, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Faça como ato profético, dizendo: Senhor, eu estou saindo do meu lugar agora,
Estou indo lá para o altar para dizer: Senhor, eu desço ao Jordão para ser mudado nessa manhã. Nessa área, e diga a área da tua vida. É nessa área. É nessa área. Se você sente de Deus, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar junto com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.